Boa noite, pessoal. Só para constar, essa simulação aqui demorou mais ou menos uma hora e pouco para rodar, para a gente observar alguns pontos importantes aqui na questão do cálculo. Depois a gente vai abrir o desenho também e mostrar a, a área projetada, né, que é importante a gente perceber. Basicamente, o que leva em consideração a pressão de injeção vai ser o tipo de material, né? Nesse caso, a gente não colocou nenhum grid específico, a gente pegou um PP genérico. Depois a gente no banco de dados consegue mostrar para vocês o que significa os dados desse PP genérico, né? O que entra em consideração. Basicamente, após essa análise, a gente pôde perceber que a pressão de injeção ficou em torno de 22,8 megapascal. Isso significa 3.304 PSI, e a gente pode transformar isso para bar, que é basicamente a unidade que a máquina trabalha, né? Em PSI a gente divide por 14,3 aproximadamente, mas é muito mais simples a gente colocar um zero aqui no megapascal e fica entre 220 megapascal, 221 megapascal aí basicamente. E pelo assistente de resultado, isso significa que a máquina consegue preencher isso daqui com certa facilidade, porque a máquina ela tem essa pressão, né? Então, aqui no assistente de análise a gente consegue pegar, vamos dizer assim, para quem é leigo no assunto, né? Está dizendo aqui que essa peça pode ser preenchida com êxito, com uma pressão de 22,8 megapascal. A pressão de injeção necessária para preencher é menor do que 66% do limite da máquina, ou seja, a máquina está exigindo 44% da capacidade dela, mas isso é um dado também que você pode alimentar o software, não é simplesmente pegar os dados como a gente fez, mas você pode também estipular a pressão de injeção do equipamento. Aí ele vai falar da temperatura diferente de fluxo, tal, que tem efeito na integridade da aparência linha de solda, tal, são dados de qualidade, mas o que vale para nós aqui basicamente vai ser a pressão de injeção para o nosso cálculo de força de fechamento. Tá? Então ele mostra aqui no assistente de análise que aconteceu basicamente a contento. Então aqui o tempo de preenchimento dessa peça em questão, que é um potinho aqui, onde nós colocamos o ponto de injeção no ponto central. Então, dependendo do tipo de cálculo, você vai calcular a linha de fluxo. Aqui a gente usou um dado de simulação real, vamos dizer assim, através do PP genérico que foi usado nesse cálculo. Aqui a gente pode observar a pressão de injeção em vários pontos da peça. A gente pode perceber que há uma queda de pressão muito significativa em cada ponto. O ponto de pressão mais alta é sempre no ponto de injeção, onde ele atingiu 22,78 megapascal. E a pressão mais baixa é nesses pontos azulados aqui, esse ponto azul mais escuro. A gente pode ver que a pressão é menor. Possivelmente aqui vai ser o menor, a região onde vai estar finalizando o preenchimento da peça. Então, vamos só colocar a simulação para vocês verem o preenchimento, né, onde vai acontecer. E vamos ver o que vai acontecer por último aqui no preenchimento. E aí a gente consegue observar essa queda de pressão, ela se dá por conta de você ter o último ponto de preenchimento, então a pressão vai ser menor naquela região, né? Então, basicamente aqui a gente vai ter a definição do ponto de injeção, também influencia muito na questão da simulação. Vou tentar dar uma pausa bem próxima ao preenchimento, ao final de preenchimento. Ó, os pontos de último preenchimento vão ser basicamente nessa região. Vou soltar aqui. Aí foi muito rápido, né? Não deu para perceber, mas vai acontecer
basicamente na última região, né? Você consegue acelerar ou retroceder o software aqui. Então, esses pontos em vermelho significam que vai ser o último ponto de preenchimento da peça, né? Não estamos levando em consideração balanceamento, nada disso, só para entender. Então aqui, a pressão de preenchimento a gente viu que é concentrada no ponto de injeção, né? Aqui é como se a gente tivesse um sensor dentro da cavidade para medir a pressão máxima do hidráulica que aconteceu aqui, ou pressão real de injeção, né? Então, aqui a gente tem outros dados que nesse momento não vem muito em questão, mas é legal vocês verem, né? Então ele mostra também a temperatura, né? Sempre a temperatura ela acaba sendo mais elevada no ponto de injeção e menor nos pontos azulados aqui, né? Então tem essa questão. Temperatura em massa no final do preenchimento. Temperatura da frente de fluxo. Ele mostra também tensão de cisalhamento. Mostra contração volumétrica na região em vermelho. Foi uma simulação muito simples. A facilidade de preenchimento mostra também. Então uma peça que não vai ter dificuldade de preenchimento, está tudo em verde. Isso é um dado importante de previsão de qualidade. Área solidificada no preenchimento. Então aqui vai estar praticamente tudo solidificado. E é isso. Deixa eu